Olá galera, eu sou o Rob Dato e desta vez aqui nesse nosso Papo B nós falaremos deste clássico do terrir. É isso aí, House, a Casa do Espanto. Filme estrelado pelo William Katt, que foi aí o super-herói americano. E esse filme acabou se tornando um grande sucesso inesperado. Filme muito barato, custou muito, um orçamento muito baixo e acabou sendo aí uma grande surpresa de bilheteria. Solta a vinheta e já voltamos já com House, a Casa do Espanto. Olá galera, como eu já disse aí, hoje nós falaremos desse filme que eu gosto muito, tá? É um filme B aí, um filme de terrir, né? Estava em alta nos anos 80, que acabou se tornando um subgênero, né? De mesclar aí terror com comédia, né? Sendo que um dos expoentes máximos aí é o Evil Dead 2, né? Foi bem nessa época aí, por começo do meio dos anos 80 até o final dos anos 80, começo dos anos 90, né? Mas vez ou outra, até hoje, nós ainda temos aí essa incursão, né, nesse gênero de terror, que acabou virando um subgênero de terror, que é o terrir, mescla de terror com comédia, né? E no caso, House, que é esse filme aqui, o House, ele é basicamente isso, cara, ele é um terrir, né? É um filme baseado aí num roteiro do Fred Decker, né, que é o diretor do Monster Squad, né, do Deu a Louca nos Monstros, diretor do Robocop 3, A Noite dos Arrepios, né, entre outros clássicos aí. Ou, pelo menos, filmes conhecidos, né, no meio underground, aí, no meio B. E o Fred Decker, essa ideia de fazer o roteiro desse filme surgiu de uma trilogia de filmes de terror, cara, que eles iam fazer lá no começo dos anos 80, acabou não rolando, mas ele pegou o segmento que ele tinha escrito já para fazer essa trilogia, né, e adaptou ele para um roteiro de um filme só. Aí virou esse roteiro aqui. Sean Cunningham, que é o diretor do Sexta-feira 13 original e produtor da série toda do Jason, né, todos os filmes, ele resolveu comprar esse roteiro, só que era um roteiro a princípio de terror sério, era um filme de terror sério que não tinha comédia, né. Aí contratou um outro escritor aí para inserir algumas partes cômicas aí nesse roteiro, né? Chamou Steve Miner, que é diretor do Sexta-feira 13, parte 2 e parte 3, né? Que são ótimos filmes aí. E para dirigir esse filme aqui, cara. Contratou William Katt, que era o astro aí daquela série Super-Herói Americano, né? Quem tem aí a mesma faixa de idade que eu aí, cresceu nos anos 80, assistiu na TVS, né, no SBT, essa série que era muito divertida, cara. O William Katt é um cara muito engraçado. Ele é um ator que, apesar de ser um ator canastrão, ele tem essa facilidade de transitar entre filmes B, tá? Com desenvoltura, fazendo personagens que mesclam aí o cômico e o drama. O cara é muito interessante, né? E ele era muito bom no Super-Herói Americano, dublado pelo Marcelo Gastaldi, que é o dublador do Chaves, aí, né, falecido em 95. Nesse filme do House, eu gosto muito de assistir ele com a primeira dublagem, com a dublagem da elenco, justamente porque ele dubla o William Katt, cara. Ele fica muito engraçado, muito bom. Ele era um dublador que tinha umas nuances de comédia muito boas, né, o Gastaldi. A gente percebe no Chaves, no Chapolin, né? E aqui não é diferente.
E esse filme você pode ver que ele, como ele é produção do Sean Cunningham, ele é muito ligado com a série do Sexta-feira 13, né? Justamente por ter aí alguns atores que participaram de ambos os filmes, né? Inclusive quem é o coordenador das cenas de ação desse filme é o Kenny Holder, cara, o próprio Jason. É interessante isso, né? E, bom, falando especificamente do filme, tá? O Roger Cobb, que é o William Katt, é um escritor aí que está atravessando um momento terrível na vida dele. Embora ele tenha acabado de lançar um livro que tenha feito muito sucesso, né? Ele quer escrever um segundo livro contando sobre as experiências dele na Guerra do Vietnã, há muitos anos atrás. Só que o editor dele quer demover ele da ideia, porque o primeiro livro que ele escreveu era uma ficção e vendeu muito bem. E ele quer fazer um outro livro baseado numa experiência real dele e tal, né? E o editor dele fala, meu, ninguém mais quer saber sobre o Vietnã, né? Nós estamos aí no meio dos anos 80, já fizeram uma gama de filmes, de coisas de assuntos sobre o Vietnã, e ninguém mais quer saber disso, né? Mas o William Katt fica firme na ideia, né? Há um ano atrás, ele tem um filho que sumiu, desapareceu. Ele era casado com uma atriz de televisão, e o filho dele acabou se desaparecendo na casa da tia dele, que é a casa do título, House, né? Que é um casarão lá, todo esquisitão. E o moleque desapareceu, cara, e tanto ele quanto a mulher não conseguiram encontrar, tá? O casamento dele terminou, né? Então ele está numa fase bem ruim, né? Um ano depois atravessando essa fase. E aí, então a tia dele, o filme começa justamente nesse ponto, a tia dele se suicida na casa, ela morava sozinha na casa, ela acaba se enforcando, né? E ele era uma velha mesmo que todo mundo tomava como maluca, porque ela vivia dizendo que a casa era mal assombrada e coisas do gênero, né? Depois que ela se mata, o Roger Cobb decide vender a casa, mas ele acaba mudando de ideia e acaba ficando um tempo na casa. Ele quer ficar isolado um tempo para começar a escrever o livro dele, né, sobre o Vietnã. E é o que ele faz, ele se muda lá para casa, só que já de início, na primeira noite, já começam a acontecer coisas estranhas na casa, né? O Roger Cobb ele chega a pensar que está ficando doido, porque objetos inanimados começam a tomar vida, né? Coisas muito estranhas começam a acontecer lá, tem as cenas engraçadíssimas do Roger lutando com um peixe, na parede tem um daqueles peixes de troféu empalhados, lá o peixe começa a viver e fica se debatendo, ele vai lá e bate no peixe e tal, é muito cômico, né? E por fim começam a aparecer criaturas estranhas, aparece um monstro dentro do armário, aparecem algumas criaturas esquisitas aí. E o Roger, então, ele começa a acreditar naquilo que a tia dele falava, né? Porque quando o filho dele sumiu, a tia dele falou, foi a casa que pegou o filho dele, né? Essa casa ela é estranha, ela é habitada por seres estranhos e tal, e ninguém levava a velha a sério, né? Aí o Roger começa a acreditar nisso, né? Só que aí, ele se veste todo como na época do Vietnã e tal, e decide investigar, né? Todos os lugares da casa, combater essas criaturas aí. Ele tem um vizinho que começa a pensar que ele é maluco. Sabe que ele perdeu o filho, é fã dele como escritor e tal, e o cara fala, meu, esse cara vai acabar se matando, vai acabar ficando louco. Isso rende cenas engraçadíssimas, como a cena que o Roger está limpando uma arma na sacada da casa dele, o vizinho pensa que ele vai se matar e chama a polícia, né, cara, é muito engraçado. Outra cena que ele faz várias armadilhas lá para pegar o monstro no armário, e sai comemorando, gritando na sacada de casa, todo vestido de soldado, e dá de cara com o vizinho dele acha que ele é maluco, né. Tem uma outra vizinha também, que é uma gostosona lá, que o Roger fica interessado nela, que pega ela nadando na piscina da casa dele lá, tipo, parece a moça toda bonita de biquíni nadando lá, e ele vem a saber que ela era amiga, né, da tia dele quando era viva, que ela sempre nadava lá e tal. Pergunta para ele se pode continuar frequentando, ele fala que não tem problema, fica muito interessado nela, né. Também rende outra parte engraçadíssima do filme, que ela deixa o filho dela, ela tem um filhinho pequenininho, deixa pro Roger ficar de babá dele uma noite para ela sair, e cara, vem os monstros lá, as criaturas bizarras, e levam, sequestram o moleque. Aí ele se desdobra para trás do moleque e tal, vem a descobrir aí, do meio pro fim, que a casa na verdade ela abre um portal para várias dimensões, daí acontecer de aparecer esses seres estranhos aí, né? Aí depois aparece uma criatura lá, que é uma criatura gordona, uma bruxa, né, que também rende outra cena engraçadíssima, que o Roger mata ela, desmembra ela, enterra no quintal. Aí vem um cachorro e pega a mão dela e foge com a mão dela, ele vai atrás do cachorro, e vira um rolo total, cara. É muito engraçado, muito bom. E finalmente aí, o Roger descobre quem está por trás de tudo isso, que era justamente o amigo dele do Vietnã. Tem a história que ele quer retratar no livro dele, né, e com esse bloqueio criativo que ele está enfrentando, ele não consegue escrever.
Tinha lá o Big Ben, que é o Richard Moll, né? Velho conhecido aí do Mensageiro de Satã, Dungeon Master. É um cara que fez vários papéis aí, filmes B de terror aí. Um cara que tem um tipo bem que impõe respeito, né? Um cara grandalhão, todo com uma cara feia e tal. E o Big Ben ele morreu no Vietnã e o Roger acabou abandonando ele estava vivo ainda. Ele pediu pro Roger matar ele, o Roger não matou, deixou ele vivo. Aí os Vietcongs lá acabaram pegando ele, torturaram ele durante meses, né? E ele aparece zumbi atrás do Roger. E ele fala que estava esperando o Roger chegar na casa todo esse tempo. Ele é um cara que estava por trás de todo esse rolo da casa aí, né? Essa abertura dimensional para outros mundos estranhos aí. Então cabe ao Roger enfrentar o ex-colega dele na versão fantasma, né? É uma maquiagem muito legal, ele está todo vestido de zumbi, né? Um soldado zumbi. Cara, o filme é muito legal, muito bacana, viu? Esse filme ele foi filmado em apenas 8 semanas, que é um tempo relativamente curto para captação de filme. A casa em que o filme se passa, ele foi filmado numa casa de verdade mesmo, não foi filmado em estúdio. E essa casa existe, né? Só que ela foi meio que maquiada aí pelos produtores, né? E, puxa, vale muito a pena. Pra quem gosta desse subgênero aí de terrir, cara, eu acho House um dos melhores exemplares aí disso, cara. O filme, realmente ele tem passagens engraçadas, ele não é um filme hilariante, mas a comédia dele funciona e o terror dele acaba funcionando também, cara. Não tanto pelos sustos, pelos jump scares, porque existem alguns, mas são bem poucos, assim, né? E o gore também existe um pouquinho só, não é lá essas coisas, mas porque o filme cria uma atmosfera, cria esse universo aí de dimensões paralelas, aí muito interessante, cara. O filme, como eu disse, foi um sucesso inesperado, né? Acabou rendendo muita grana aí, e rendeu umas 3 sequências, né? Que não tem nada a ver com o original, não continuam a história do original. O quarto ele lembra um pouco, porque o William Katt volta fazendo o mesmo personagem, mas assim, há algumas incongruências na história, né? Então é como se fosse um outro filme à parte, assim, só faz o mesmo personagem, e vou dar um spoiler, ele morre também no começo do filme, e fica lá, uma outra personagem principal. O segundo filme eu acho o pior disparado da série, embora ele siga a mesma premissa do primeiro filme aqui, que é a casa, né, que abre portais para dimensões estranhas. Cara, ele é um pouco mais suave, focado muito mais na comédia, assim, não tem uma história tão cativante, não tem personagens tão legais, assim, eu não gosto muito não. E o terceiro é um filme, praticamente um filme policial aí, que o Lance Henriksen faz um policial que persegue um criminoso que é o Brion James, né, acaba pegando ele vai preso eletrocutado na cadeira elétrica e volta aí numa forma fantasma para se vingar da família do Lance Henriksen, né? Numa história que lembra muito Shocker, do Wes Craven, né? Inclusive nesse primeiro filme do House aqui, vários personagens coadjuvantes têm sobrenomes de personagens, de diretores, né, e atores de filmes de terror, cara. Aparece aí um Craven, aparece um Hooper, aparece uma galera aí, né, que é uma prática também que é relativamente comum em filmes B de terror. Eles sempre homenageiam esses diretores aí, clássicos, né, tido como clássicos do terror. E acabam fazendo isso no House aqui como uma homenagem, né. Cara, quem é fã do William Katt, se é que ainda existe alguém que seja fã do William Katt, o cara sumiu, se enterrou em filmes muito ruins aí, pra quem aí não tem muito conhecimento de filme B, ele é o pai do Pestinha, no Pestinha 3, ele fez alguns filmes aí da Asylum, mas filmes horríveis que, enfim, são muito, muito ruins e não valem nem a pena ser citados. Mas é o eterno super-herói americano e esse aqui provavelmente é o seu grande filme, cara. House, A Casa do Espanto, de 1985, lançado em VHS aqui no Brasil, saiu em DVD aqui também. Relativamente fácil de encontrar aí em sebos, lojas de DVD e tal. E passou muito na televisão, né? Eu lembro muito dele no SBT, né? Na minha infância eu assisti, a primeira vez inclusive eu vi ele na televisão, só depois eu fui ver em VHS. E cara, vale a pena conferir sim. House, A Casa do Espanto. Espero que tenham gostado aí, ficou aí a minha dica desta sexta-feira. E até a próxima semana com mais um filme B aí. Gente, abração, até lá, tchau.